Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 308, hoje vamos ler 2 Macabeus capítulo 11, Sabedoria capítulos 11 e 12 e Provérbios 25 versículos de 8 a 10. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir. Nós recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais são os seus próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E ainda não é tarde demais, tá? Pode ir lá. Ainda falta uma página e meia para terminarmos ele, então ainda dá tempo. E você pode se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você vai ser sempre avisado quando o episódio sair. Hoje é o dia 308. Vamos ler 2 Macabeus capítulo 11, Sabedoria 11, 12 e Provérbios 25, versículos de 8 a 10. O segundo livro de Macabeus, capítulo 11. Expedição de Lísias. Bem pouco tempo depois, Lísias, tutor e parente do rei e chefe de governo, muito desgostoso pelo acontecido, reuniu uns 80.000 homens e toda a cavalaria e avançou contra os judeus, com o projeto de estabelecer colonos gregos em Jerusalém, submeter o templo a pagamento de impostos, como os outros santuários dos pagãos, e pôr à venda todos os anos o sumo sacerdócio. Ensoberbecido pelas miríades de soldados, pelos milhares de cavaleiros e pelos 80 elefantes, não lhe ocorria por nada pensar no poder de Deus. Quando entrou em Judá, aproximou-se de Bet-sur, que é uma praça forte distante de Jerusalém, umas 5 léguas, e atacou-a. Quando os homens do Macabeu receberam a notícia de que Lísias estava assediando as praças fortes, soluçando e chorando, suplicavam ao Senhor, junto com o povo, para que enviasse um anjo bom para salvar Israel. O Macabeu em pessoa empunhou as armas em primeiro lugar e exortou os demais, exigindo que socorressem seus irmãos, expondo-se com ele ao perigo. Cheios de ardor, eles se puseram em marcha, e aí, perto ainda de Jerusalém, apareceu-lhes na frente do exército um cavaleiro com vestes brancas, brandindo armas de ouro. Todos juntos louvaram o Deus misericordioso e ficaram revigorados, dispostos a derrubar não só os homens, mas também as feras mais ferozes e até muralhas de ferro. Avançavam ordenadamente, tendo um aliado celestial, porque o Senhor se havia compadecido deles. Lançaram-se contra o inimigo como leões e deixaram estendidos por terra 11.000 de infantaria e 1.600 cavaleiros, e obrigaram os demais a fugir. Mas a maioria se salvou com feridas e desarmados. O próprio Lísias salvou-se, fugindo vergonhosamente. Como não era idiota, refletiu sobre a derrota que havia sofrido, e pensando que os hebreus eram invencíveis porque o Deus poderoso lutava com eles como aliado, enviou-lhes uma embaixada para propor-lhes um acerto em termos justos, e prometendo convencer o rei da necessidade de aliar-se com os judeus. O Macabeu, pensando no bem comum, concordou com tudo que Lísias lhe propunha. E o rei concedeu tudo que o Macabeu pediu por escrito a Lísias em favor dos judeus. A carta de Lísias aos judeus estava concebida nos seguintes termos: Lísias saúda o povo judeu. João e Absalão, vossos embaixadores, me entregaram o documento assinado e me pediram para ratificar seu conteúdo. Tudo o que havia para comunicar ao rei, eu já o expus, e concedi tudo o que estava em minhas atribuições. Assim, pois, se perseverais nessa boa disposição para com o governo, procurarei trabalhar em vosso favor no futuro. Ordenei a vossos embaixadores e aos meus que tratem convosco as questões de detalhes. Saudações. Ano 148, dia 24 de Júpiter Coríntio. A carta do rei dizia assim: O rei Antíoco saúda seu irmão Lísias. Depois que meu pai foi para o céu, querendo que os súditos de nosso império possam dedicar-se sem temor a seus assuntos, como soubemos que os judeus não gostam de adotar costumes gregos conforme era o desejo de meu pai, mas preferem seu próprio estilo de vida e pedem que lhes seja permitido seguir sua legislação. Desejando que tal povo viva sem temor, decidimos restituir-lhes o templo e que vivam conforme os costumes de seus antepassados. Assim, pois, tenhas a bondade de enviar embaixadores a eles e fazer com eles as pazes, para que, conhecendo nossos desejos, vivam contentes e possam cuidar prazerosamente de seus assuntos. A carta do rei para o povo era essa: O rei Antíoco saúda o Senado e o povo judeu.
Alegramo-nos que estejais bem. Também nós estamos bem. Menelau nos expôs que quereis voltar a vossos lares. Portanto, nós garantimos a imunidade aos que voltarem para casa até o dia 30 de abril. Os judeus poderão usar seus alimentos e suas leis como antes, e nenhum deles será perturbado em absoluto por infrações cometidas por ignorância. Eu vos envio também Menelau para que o confirme. Saudações. Ano 148, dia 15 de abril. Também os romanos lhes enviaram uma carta que dizia assim: Quinto Mêmio e Tito Mânio, legados de Roma, saúdam o povo judeu. Estamos de acordo com o que Lísias, parente do rei, vos concedeu. E quanto aos pontos que ele decidiu apresentar ao rei, estudai-os bem, e depois enviai-nos imediatamente alguém para que negociemos em vosso proveito, já que vamos a Antioquia. Por isso, enviai-nos logo alguns para que conheçamos vossas propostas. Saudações. Ano 148, dia 15 de abril. O Livro de Sabedoria. Julgamentos históricos. Capítulo 11. Julgamento da água. Coroou de êxito de suas obras por meio de um santo profeta. Atravessaram um deserto inabitado, acamparam em terrenos intransitáveis. Enfrentaram exércitos hostis e derrotaram os adversários. Tiveram sede e te invocaram. Uma rocha áspera lhes deu água e uma pedra dura lhes curou a sede. Com aquilo mesmo que seus inimigos eram castigados, eles, num aperto, eram favorecidos. Em lugar da corrente perene de um rio turvo e sanguinolento, castigo do decreto infanticida, lhes deste água abundante, não esperada, para que aprendessem, pela sede passada, como havias castigado seus adversários. Com efeito, quando sofriam uma prova, embora fosse uma correção piedosa, compreendiam os tormentos dos ímpios, executados com cólera. Porque provaste os teus como pai que repreende, mas a aqueles, como rei inexorável, tu os examinaste e condenaste. Ausentes e presentes eram consumidos de maneira igual. Duplo pesar se apoderou deles e gemiam recordando o passado. Com efeito, ao ouvir que seus próprios castigos redundavam em benefício dos outros, viam aí a mão do Senhor. Aquele que outrora tinham abandonado exposto e a seguir rejeitado como caçoada, no fim dos acontecimentos admiraram, ao sofrer uma sede diferente da dos justos. Julgamento dos animais. Sua mentalidade insensata e depravada os extraviou até o ponto de prestarem culto a répteis sem razão e vis animais. E tu te vingaste enviando contra eles uma infinidade de animais sem razão, para que aprendessem que o castigo está no pecado. Bem que podia tua mão onipotente, que da matéria informe havia criado o mundo, soltar contra eles ursos em manadas ou bravos leões, ou espécies novas de animais recém-criados, ferocíssimos, que lançassem arfadas chamejantes ou exalassem uma fumarada pestilenta, ou cujos olhos lançassem chispas terríveis. O malefício deles podia tê-los aniquilado, e só seu aspecto arrepiante tê-los exterminado. Sem nada disso, podiam ter caído num sopro apenas, perseguidos pela justiça, peneirados por teu sopro poderoso. Mas tinhas predisposto tudo com peso, número e medida. Exercer todo o teu poder está sempre a teu alcance. Quem pode resistir à força de teu braço? Porque o mundo inteiro é diante de ti como grão de areia na balança, como gota de orvalho matutino que cai sobre a terra. Mas te compadeces de todos, porque tudo podes. Fechas os olhos aos pecados dos homens para que se arrependam. Amas todos os seres e não detestas nada do que fizeste. Se tivesses odiado alguma coisa, não a terias criado. E como subsistiriam as coisas se tu não o tivesses desejado? Como conservariam sua existência se tu não as tivesses chamado? Mas perdoas a todos, porque são teus, Senhor, amigo da vida. Capítulo 12. Todos levam teu sopro incorruptível. Os cananeus, Teodiceia. Por isso corriges pouco a pouco os que caem. Eles recordas o pecado e os repreendes, para que se convertam e creiam em ti, Senhor. Os antigos habitantes de tua terra santa, tu os detestaste por tuas práticas detestáveis, ritos execráveis e atos de magia, cruéis sacrifícios de criaturas e banquetes canibalescos de vísceras e sangue humano.
Esses confrades iniciados, progenitores assassinos de vidas indefesas, tu decidiste eliminá-los por meio de nossos pais, para que tua terra predileta acolhesse a digna colônia dos filhos de Deus. Mas ainda a esses, como homens que eram, trataste com indulgência. Eles enviaste vespas como precursoras de teu exército, para exterminá-los pouco a pouco. Bem que podias ter entregue os ímpios nas mãos dos justos em batalha campal, ou tê-los aniquilado de uma vez por meio de feras terríveis, ou com uma palavra inexorável. Mas castigando-os pouco a pouco, lhes deste ocasião de arrepender-se, sabendo que eram de má cepa, de malícia congênita, e que sua maneira de ser nunca mudaria. Eram raça maldita desde sua origem. Se lhes perdoaste os delitos, não foi porque tivesses medo de alguém. De fato, quem pode dizer-te o que fizeste? Quem protestará contra a tua sentença? Quem te denunciará pelo extermínio das nações que criaste? Quem se apresentará a ti como vingador de delinquentes? Além disso, fora de ti, não há outro Deus que cuide de todos, diante do qual tenhas que justificar tua sentença. Não há rei nem soberano que possa desafiar-te por tê-los castigado. Tu és justo, governas o universo com justiça e consideras incompatível com teu poder condenar quem não merece castigo. Porque tua força é o princípio da justiça e o ser dono de todos te faz perdoar a todos. Diante de quem não crê na perfeição de teu poder, exerces tua força e deixas convictos de seu atrevimento os que a reconhecem. Mas tu, dono de tua força, julgas com moderação e nos governas com muita indulgência. Ao teu alcance está fazer uso de teu poder quando queres. Agindo assim, ensinaste a teu povo que o homem justo deve ser humano e infundiste em teus filhos a esperança, pois deixas arrepender-se os que pecam. Pois se com tanto cuidado e indulgência castigaste, réus de morte, os inimigos de teus filhos, dando-lhes tempo e ocasião de arrepender-se de suas culpas, com quanto esmero não julgaste teus filhos, a cujos pais prometeste favores com juramentos e alianças. Julgamento de caçoada. Tu nos ensinas, açoitando 1000 vezes nossos inimigos, para que na hora de julgar pensemos em tua benevolência. E quando nos tocar ser julgados, esperemos misericórdia. Os nécios que viveram uma vida depravada, tu os torturaste com suas próprias abominações. Extraviaram-se muito longe pelo caminho do erro, tendo como deuses os mais vis e repugnantes animais, deixando-se enganar como crianças sem entendimento. Por isso, como a crianças que não raciocinam, os submeteste a um julgamento de caçoada. Os que não aprenderam com corretivos cômicos teriam de sofrer um julgamento digno de Deus. Ao serem castigados por aqueles mesmos que eles tinham como deuses e o que os haviam feito sofrer e irritar-se, abriram os olhos e reconheceram como Deus verdadeiro aquele que antes não haviam querido conhecer. Por isso, lhes sobreveio o cúmulo da condenação. O livro de Provérbios, capítulo 25, versículos de 8 a 10. Mesmo sobre o que teus olhos viram, não tenhas pressa em demandar. Pois o que farás no final, quando teu próximo te deixar confuso? Ajusta a demanda com teu vizinho e não reveles segredos alheios, para que não te desacredite quem o ouve e tua infâmia não tenha remédio. Pai do céu, nós te louvamos e te agradecemos muito. Senhor Deus, as orações que oferecemos a ti hoje, pedimos que, por favor, ouça os clamores dos nossos corações. Tu conheces nossa dor, nosso sofrimento, nosso anseio e nosso desespero, e sabemos que tu nos ouves. Sabemos que te importas, e assim, Senhor, em nome de todas as pessoas que hoje clamam desesperadamente, eu peço que não apenas ouça suas orações, porque sabemos que tu ouves, mas que elas saibam, que elas sintam que tu ouves suas vozes, que tu conheces suas dores, que tu conheces suas mágoas, seus desesperos. Por favor, esteja com elas nesse momento, esteja conosco nesse momento. Te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo Espírito Santo dado a nós, que nos preenche, nos guia e nos dá coragem para dar mais um passo a cada dia. Nos ajude a dar mais um passo hoje, Senhor. Por Cristo nosso Senhor, amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, amém. Então,
Nossa, que bênção incrível. Vimos hoje a história do capítulo 11 de Segundo Macabeus e vimos mais uma vez a intervenção de Deus no mundo. Vimos Lísias, né, que é parente do rei Antíoco e chefe do governo, e o que acontece é que ele pensa, eu vou esmagar esses judeus. Mas ele esqueceu que Macabeu significa martelo, né? E você não esmaga um martelo, martelo é que esmaga as coisas. E daí o que acontece é que Judas Macabeu, de novo, o Senhor revela sua presença e ação na vida do povo de Israel, que ele luta por seu povo e defende sua terra. Diz lá no versículo 8. E aí, perto ainda de Jerusalém, que o povo estava rezando e pedindo a Deus que enviasse um anjo para salvá-los, né? Aí continua. Apareceu-lhes na frente do exército um cavaleiro com vestes brancas, brandindo armas de ouro. Todos juntos louvaram o Deus misericordioso e ficaram revigorados, dispostos a derrubar não só os homens, mas também as feras mais ferozes e até muralhas de ferro. Avançavam ordenadamente, etc, etc. E isso é muito importante. O que acontece aqui é que Deus aparece, ele se mostra presente, mas o povo também tem que lutar. Eles têm, como é descrito no versículo 10, um aliado celestial, porque o Senhor se havia compadecido deles. Mas daí diz, né? Lançaram-se contra o inimigo como leões. E assim, é importante para nós lembrarmos que o Senhor está sempre presente, que suas ações e seu amor estão sempre presentes em nossas vidas, mesmo que não apareça um cavaleiro vestido de branco com armas de ouro na nossa frente, né? Sabemos que Deus está ali. E precisamos nos lembrar disso porque é isso que o livro de 2 Macabeus continua a nos mostrar. Mas também outra coisa que acontece é que Deus envia esse guerreiro, mas os soldados de Israel ainda têm que lutar. Então não é que nem muita gente pensa, né, que é soltar o volante e falar, o que aconteceu, aconteceu. Vai lá, Jesus, controla o carro pra mim. Não, a gente tem que dizer, Senhor, me ajude nesse momento. Eu estou dirigindo, me ajude a dirigir bem. Senhor, eu estou em batalha, me ajude nessa luta. E isso é muito importante. Eu e você, ao acordarmos de manhã e começarmos nosso dia, temos que ter em mente que o Senhor está presente. E temos que pedir a Ele, Senhor, nos ajude nesse dia a fazer a Tua vontade. E temos feito essa oração aqui no podcast diversas vezes, né? Porque queremos que em todas as nossas ações o Senhor esteja envolvido. Porém, a questão é que Deus vai nos ajudar, mas nós temos que agir também. Deus vai estar lá como nosso aliado celestial, como diz a Escritura, mas isso significa que temos que ser aliados dele também. Temos que lutar junto. Cara, pensa, quantas vezes nos evangelhos Jesus nos chama a participar da cura do mundo? Que nem no capítulo 25 de Mateus, né? Ele fala, tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era migrante e me acolhestes. Estava nu e me vestistes. Jesus diz muito claramente que temos que participar. Temos que ser o sal da terra. Temos que ser as mãos e os pés de Deus no mundo. Que sim, Deus está agindo em nossas vidas e Ele nos chama a participar dessa ação. Então, de novo, ao começarmos o nosso dia, eu não sei que horas você está ouvindo esse podcast, mas vamos ao Senhor, dizendo, Senhor, Tu estás presente, Tu estás ativo. Me ajude a estar presente para Ti e a agir em Tua vontade. Agora, no livro de Sabedoria, no capítulo 11, espero que você esteja achando esse livro uma bênção tanto quanto eu acho. Porque, nossa, tem tanta coisa, mas vamos falar de duas aqui, né? Ou três, vai. No versículo 10 do capítulo 11, tá falando do quão bondoso Deus é. E diz, e assim, tá falando do Senhor Deus, né? Quando diz Tu, tá se referindo a Ele. Diz lá no versículo 10. Porque provaste os teus como um pai que repreende. Mas a aqueles, como rei inexorável, tu os examinaste e condenaste. Então você tem o povo de Israel, que o Senhor Deus fez uma aliança com eles, para que seja o seu povo e ele o seu Deus. E nós como cristãos, ele é nosso pai, né? E nós somos seus filhos. Então, provaste os teus como pai que repreende. Mas a aqueles, né? Aos povos pagãos, mas a aqueles, como rei inexorável, tu os examinaste e condenaste. E de novo, há duas maneiras que podemos enxergar a forma como o Senhor Deus vem a nós. Uma delas é como um pai que repreende o filho, né? Que ele nos testa, mas não quer nos ver falhando. Ele não quer nos ver caindo. Ele quer nos ver passar no teste e nos tornarmos mais fortes e mais fiéis. Então, ele nos testa assim como um pai testa o filho e repreende seus erros para que esses erros não se repitam. E a outra forma é que nem diz lá, né? Ele vem aos pagãos como um rei inexorável que examina e condena. E daí continua nos versículos 15 e 16. Sua mentalidade insensata e depravada os extraviou até o ponto de prestarem culto a répteis sem razão e vis animais. E tu te vingaste enviando contra eles uma infinidade de animais sem razão.
Eu acredito que aqui tá falando do tempo em que eles estavam caminhando no deserto, né? Que eles foram mordidos por serpentes, como punição por suas murmurações contra Deus. Que eles estavam reclamando, estavam sendo ingratos. Então o Senhor permitiu que. Isso é bem interessante. Eu não lembro se eu mencionei isso na época em que vimos essa parte aqui no podcast, lá no começo do ano. Mas eu lembro que eu ouvi alguém apontar isso uma vez. E não foi como se Deus tivesse criado as serpentes ali na hora para morder eles. Na verdade, elas já estavam lá. Eles estavam no deserto e as serpentes já estavam lá. Porém, Deus estava todo esse tempo protegendo o povo delas. E assim, quando eles estavam sendo ingratos e começaram a reclamar e murmurar contra o Senhor, dizendo: "Ah, eu não quero pertencer ao Senhor Deus, eu não quero confiar nele." Então Deus permitiu. Tipo, ele falou: "Ah, vocês não querem que eu esteja com vocês? Vocês não acham que eu tô ajudando? Então, ok, eu vou parar de ajudar." Então ele retira sua proteção, ele meio que tira o campo de força, por falta de um termo melhor, que estava mantendo as serpentes afastadas. Faz sentido? Eu espero que eu não tenha confundido você mais, mas essa é meio que a ideia. Eu não lembro se eu falei disso lá atrás, quando a gente estava vendo essa parte em Números e Deuteronômio, mas é isso. E é importante destacar isso porque todos os dias, quantos perigos o Senhor não nos livra? A cada segundo ele nos livra de perigos que a gente nem sabia que estavam lá. Mas enfim, voltando, o versículo 16 é muito importante. De novo, diz lá no final do versículo 15: "E tu te vingaste enviando contra eles uma infinidade de animais sem razão." E aí o versículo 16: "Para que aprendessem que o castigo está no pecado." E, pessoal, se isso não é sabedoria, Cara, olha isso aqui. Para que aprendessem que o castigo está no pecado. Quantas vezes buscamos algo que sabemos que é um pecado, que pensamos que nos trará uma alegria, uma felicidade momentânea, mas daí percebemos que somos punidos pelas próprias coisas com que pecamos. A coisa se volta contra nós porque tem uma razão pela qual Deus proibiu essas coisas. Ele não proibiu elas porque, elas são muito legais e divertidas e Deus não quer que sejamos felizes. Não, ele proibiu essas coisas porque elas não são boas para nós. E daí o que Deus faz? E isso é meio que o tema do capítulo 11, do 12 e dos capítulos em diante. Que o Senhor nos chama de volta. E a frase que aparece várias vezes no livro de sabedoria é pouco a pouco. O Senhor os chama de volta pouco a pouco. Até no versículo 8 do capítulo 12 diz lá: "Mas ainda a esses, como homens que eram," e aqui tá falando dos que fizeram coisas muito ruins, né? "Mas ainda a esses trataste com indulgência, eles enviaste vespas como precursoras de teu exército para exterminá-los pouco a pouco." O Senhor poderia tê-los destruído completamente a qualquer hora, mas não o fez. E daí no versículo 10 diz: "Mas castigando-os pouco a pouco, lhes deste ocasião de arrepender-se." E de novo essa ideia, esse tema, essa verdade que o Senhor corrige pouco a pouco aqueles que erram, aqueles que caem. E esse é o versículo 2 do capítulo 12. "Por isso corriges pouco a pouco os que caem. Eles recordas o pecado e os repreendes, para que se convertam e creiam em ti, Senhor." Eu acho incrível demais. Eu sempre me surpreendo com o quanto o Senhor Deus é paciente comigo, com o quanto Ele é paciente conosco, que Ele vai nos corrigindo pouco a pouco, de pouquinho em pouquinho, ao invés de simplesmente nos destruir. E por que Ele faz isso? Para que possamos aprender a confiar nele. Ai, ai. E não podemos fazer isso sozinhos, né? Como a gente já sabe, todos os dias somos lembrados disso, que precisamos da graça de Deus e uns dos outros. E mais uma vez eu gostaria de pedir a vocês que, assim, a gente tá chegando cada vez mais próximo do fim da nossa jornada, chegando no fim dos 365 dias. E claro, nada impede de começarmos de novo, de refazermos essa jornada juntos. Mas uma das coisas que eu continuo a pensar sobre é que essa comunidade, assim como eu tenho dito de uns dias pra cá, que tem pessoas caminhando conosco que estão no melhor momento de suas vidas, mas também tem pessoas que estão passando pelo momento mais difícil da vida delas. Então precisamos continuar as orações, precisamos continuar rezando uns pelos outros. E se você tá passando por isso agora, saiba que estamos rezando por você. Eu estou rezando por você. Por favor, reze por mim também. Meu nome é Padre Mike e eu posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.